Olá, minha amiga, meu amigo. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou inaugurando neste estúdio uma poltrona que foi comprada em fevereiro de 2021, faz 4 anos, no terceiro ano do governo Bolsonaro. E eu sonhei em inaugurar essa poltrona e fazer a primeira entrevista com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. E hoje ela realiza meu sonho. Senhora Michele, por favor, seja bem-vinda. Hoje eu realizo o sonho de sentar nesta poltrona. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Esperei 4 anos por esse momento. 4 anos, gente. E olha, a alegria supera a expectativa. Obrigada. Muito obrigado. E é confortável, tá? Muito bom. Agora, já vou começar perguntando uma coisa bem pesada, né, para as pessoas entenderem que vai ser uma boa conversa. Tá. Antes de ser primeira-dama, teve campanha eleitoral. Qual foi o seu maior susto, a coisa mais terrível que aconteceu na sua vida antes de o presidente Bolsonaro ser eleito? Antes dele ser eleito, foi o atentado. Pois é, era esse o ponto. Foi algo que marcou as nossas vidas. Como é que a senhora soube? Em que momento, em que ocasião, onde estava, quando soube? Eu estava trabalhando, colocando janelas de Libras, acessibilidade nos vídeos dele de campanha. E recebi uma ligação de um funcionário falando que ele tinha sofrido apenas um corte, né? E que já estava tudo ok, já tinha ido para o hospital, já tinha levado os pontos. E depois o Flávio me liga falando que realmente tinha sido algo mais grave. Mas as pessoas que estavam ali no estúdio me blindaram do que realmente estava acontecendo. Depois os jornais começaram a noticiar que tinha tido perfuração de órgãos e que realmente ele corria risco de morte. Eu estava no Jardim Botânico, o senhor conhece muito bem o Rio, né? O trânsito ali também bem complicado, véspera de feriado, dia 6 de setembro. 6 de setembro. De 2018. As pessoas já estavam viajando, né? E muitos descem de carro. E eu fui correndo para casa. Eu me lembro que no caminho eu liguei para uma tia. Casa lá na Barra. Na Barra da Tijuca. No caminho eu lembro que liguei para uma tia aqui em Brasília, pedindo para ela, para a gente poder tirar uma passagem, para ela poder chegar logo cedo no outro dia, para eu estar com ele. Cheguei em casa, assim, coisa de 10 minutos mesmo, nem pensei. Peguei uma jaqueta, uma blusa, uma calça, coloquei dentro da mochila e fui de carro para Minas Gerais. Quando eu Juiz de Fora está 200 quilômetros do Rio, Só nem que isso. nós pegamos trânsito e nesse intervalo algumas pessoas tentavam ligar, alguns candidatos tentando se solidarizar com a situação. E a gente pegando também o alto, a gente não conseguia sinal, enfim, a gente às vezes parava para poder falar, porque vários se solidarizaram com a situação. E o seu interior, a sua emoção? E o meu interior até então, eu não tinha a real noção da gravidade, tá? Porque como eu já fiquei sabendo que estava tudo ok, que ele já tinha levado os pontos, que para mim tinha sido algo superficial, né? Depois que o Flávio falou que tinha uma gravidade, mas eu não imaginava que eu ia encontrar o meu marido daquela forma. Muita gravidade. Né? Muita gravidade. Então, quando eu cheguei na Santa Casa, e aqui eu quero agradecer os médicos, os enfermeiros, todos que estiveram ali conosco, que realmente salvaram a vida do meu marido. Eu lembro que eu cheguei e vi assim, aquela multidão de jornalistas na frente. Eu falei, poxa, aí as coisas foram ficando mais difíceis, já comecei a ficar trêmula, meu coração começou a bater mais forte. O Magno Malta estava numa antessala e falou, minha amiga, é muito grave e agora você vai lá falar com ele. Eu abri a cortina e realmente ele estava irreconhecível. Ali foi um baque muito forte, porque ele realmente estava transfigurado. Ele tinha uma cor, perdeu muito sangue, né? Hemorragia interna,
acho que quase 2 litros de sangue. E quando aí eles fecharam a cortina para eu ter aquele momento com ele olhou para mim e falou: Mi, com muita dificuldade de conversar, falou: Mi, olha o que fizeram comigo. E a lágrima escorrendo, e eu peguei, passei a mão na cabeça, dei um beijo na testa dele. E ele falou, eu não tinha visto, né, porque ele estava com manta térmica, enfim, não podia mexer. E eu olhei para o teto do hospital e fiz uma oração. Falei para Deus: Senhor, eu sei que não caiu um fio da nossa cabeça e nem uma folha da árvore sem o seu consentimento. E naquele momento o médico já tinha falado que eles já tinham feito de tudo e que era só Deus, né? Ele poderia morrer também por pneumonia, infecção, enfim. Ali eles tinham feito aquela cirurgia para ele sobreviver. E eu fiz essa oração e na hora eu falei para Deus: se for para a morte, glória a Deus. Se for para a vida, louvado seja o teu nome. E foi tão engraçado, Alexandre, que eu, naquele momento, eu acho que eu recebi uma anestesia. Foi algo sobrenatural. Eu tive uma força que eu não esperava, humanamente falando, eu não sei o que aconteceu. Ali eu estava na dependência de Deus, porque às vezes a gente fala, eu não consigo resolver um problema, e aí quando você se coloca nesse lugar de dependência, que é só Deus que pode te tirar dessa situação, você tem que se entregar. E eu me entreguei, falei: Senhor, ele está nas tuas mãos. E eu tive uma força que eu não sei te explicar. Eu fui anestesiada. No outro dia, aí os meus alguns enteados estavam ali. No outro dia eu voltei para o Rio de Janeiro para acertar a minha casa. A minha tia chegou de viagem para cuidar da Laurinha. A Laurinha era criança, a gente não falou para ela. Eu tinha minha filha também pré-adolescente, a Letícia, e ela também estava estudando. Então eu tive que organizar a minha casa para poder voltar e ficar com ele no hospital. Então eu fiquei com uma mochila nas costas por 20 dias dentro do hospital, ao lado dele. Eu vi todo o sofrimento dele, toda a dificuldade, um guerreiro, ele lutando para viver. E em todo tempo eu vi a mão de Deus sobre a vida dele. Então eu tive o entendimento de que abaixo dos céus tudo que acontece é permissão do Senhor, né? E os médicos falando que foi um milagre, que poderia ter pegado uma veia, foi isso, mais 2 milímetros pegava aqui. E assim, aí você ia vendo e fala: meu Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus. E foi um milagre. Um milagre. E o mais lindo, assim, eu tive lapsos de memória, algumas coisas eu não me recordo, porque foi muito tumultuado, época de eleição. Algumas pessoas não respeitam esse momento, não respeitava ele estar numa UTI, a situação dele que era grave, então a gente ainda tinha que se indispor com essas pessoas também. E ele manifestava alguma coisa assim, uma vontade de voltar para a campanha eleitoral? Não, mas ele atendia as pessoas. E esse foi o problema, porque os médicos proibiam a subida. E ele queria ali, com muita dificuldade, na cama, ele queria fazer campanha para o candidato dele, o senhor conhece ele. Uhum. Né? E ele é muito forte, o médico falou: olha, se você tivesse tido um passado de bebidas, de tabagismo, você não teria resistido. Se tivesse num lugar distante de um hospital também, bom como a Santa Casa, né? Isso. Agora, todo mundo, inclusive eu fico me interrogando por que algo tão evidente quanto... Bom, o Adélio Bispo foi preso lá em flagrante. Foi preso. Né? E naquele dia, 6 de setembro, estava o nome dele como se estivesse visitando um gabinete de deputado na Câmara dos Exatamente. Deputados. E o senhor sabe... A senhora já trabalhou na Câmara dos Deputados. Como é possível que não se identifique quem autorizou a entrada do falso Adélio Bispo como álibi? Mas tem. Tem? Tem nas redes sociais. Ele visitou um gabinete. É um gabinete de algum deputado que foi embora, renunciou e depois voltou? Sim. Ah, então é o mesmo que eu imagino ser. Que gosta de cuspir.
né, anterior ao, quer dizer, do partido a que pertencia o Adélio Bispo. Mas será que teve mais gente envolvida? Porque Ele não é um lobo solitário. Pois é. Ele não é um lobo solitário. Ele faz parte de uma matilha. Ele faz parte. Tem muita gente grande por trás. Pois Mas porque foi tão abafado. Uma filha de Deus, temente a Deus, eu creio na justiça celestial. Eu creio. Nessa terra não tem como você plantar limão e colher um moranguinho doce. Nós temos que... A gente tem a lei da colheita. Se é algo que ficou oculto e que precisa vir à luz. Exatamente, exatamente. Ainda é um mistério, né? A gente vê que realmente tem muita virá. gente por trás desse atentado. Ainda na sua vida privada com o então deputado Bolsonaro, vocês se casaram em 2007, né? 2007. E a senhora já fazia essa obra social que passou a fazer como primeira-dama. Quer dizer, não é uma novidade de primeira-dama. Não. Eu comecei no voluntariado. Eu vim de uma família disfuncional. Eu nasci na Ceilândia. Os meus pais se separaram. Para quem não sabe, Ceilândia é uma cidade satélite. Aqui faz parte dos arrabaldes de Brasília. É uma das maiores cidades, né? E os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade. Nós não passamos fome, mas nós passamos muita dificuldade. E o maior desafio... A senhora vendeu laranja, trabalhou no supermercado, em 2 supermercados. Tenho muito orgulho disso. Fui muito atacada como primeira-dama. Uma caixa. Eu nunca fui caixa, também não tenho nada contra. Meu sonho era até ser a patinadora ali, né? Que resolvia os problemas dos caixas. Mas eu fui muito atacada porque eu não tenho nível superior. Eu terminei o meu 2º grau. Mas fez um curso de sommelier, entende de vinho. Pela ABS, Associação Brasileira de Sommeliers. Então eu nasci na cidade satélite. A gente passou muita dificuldade. Minha mãe era dona de casa, depois teve que começar a fazer faxina. E eu não queria ser... eu não queria dar continuidade, né? Ver que aquilo ia perpetuar, como eu via nos meus primos, as minhas tias, aquela vida. Eu queria trabalhar, eu queria ter as minhas coisas, né? E eu também não queria ceder ao tráfico, porque ali eu cresci e vi muitos amigos, claro, alguns conseguiram se formar, alguns são policiais, mas a grande maioria morreram por conta do tráfico. E não era só meninos, nós tínhamos meninas também. E eu não queria ter essa vida. Ou seja, a futura primeira-dama descobriu, já conhecia uma realidade triste desse país. Triste. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a vender laranja no sinal da feira da Ceilândia, onde tinha a antiga Caixa Econômica Federal. Eu vendia laranja, recebi umas moedas, eu não tenho... Ia ganhar um dinheirão hoje. Pois é. A laranja tá tão cara. Eu não tinha noção, era mais para ajudar também um senhor que ele tinha mobilidade reduzida, ele ficava do outro lado do sinal vendendo capas de carro para bancos de carro. E eu prestava atenção, eu sempre fui uma menina muito esperta, muito ativa. E eu prestava atenção que ele perdia as vendas da laranja porque ele não conseguia atravessar a pista por conta dessa mobilidade reduzida. E para ele ganhava muito mais vendendo as capas de banco de carro. E eu fiz a proposta para ele, porque eu morava no comércio, eu ficava do portão da minha casa só analisando, porque eu queria ser aquela vendedora, né? Eu almejava ser a vendedora do sinal. E um dia eu fiz a proposta para ele. Então, assim, uma pessoa que só tinha canela, joelho e canela, era magra, transparente. E ele aceitou. E eu comecei a vender e acabei... Não, as laranjas, os pacotes. Eu saía correndo atrás dos carros quando abria o sinal e conseguia pegar, porque hoje você passa o Pix, né? Eu tinha que dar troco. E eu fui uma boa vendedora e eu fui promovida até para o outro lado para começar a cuidar das capas. Só que ele adoeceu e nunca mais voltou. Então não sei o que aconteceu com o senhor Paulo, mas tenho muita gratidão e lembro dele com muito carinho, um senhorzinho que vendia capas ali no sinal da Feira da Ceilândia. Então, com 14 anos de idade, eu queria ser babá, minha mãe não deixou ser babá no lago, e eu consegui vender panetones
A minha tia, ela era do ramo, também de supermercado. E uma empresa, eles compravam uma demanda muito grande, né? Encomendavam uma demanda muito grande de panetones. E sobrava, colocavam um preço muito alto e no final sobrava e eles tinham que acabar com aquela quantidade no depósito. E certa vez o gerente perguntou, você conhece uma menina maluca, assim, doida, que possa ir para o sinal e a gente acabar com esse estoque? Ela falou, sei, é a minha sobrinha. E eu lembro, Alexandre, que a gente foi... Saldos! A gente foi para um sinal, não sei se foi em Sobradinho, a gente montou uma pilha de panetones. E ele comprou uma marmita pra gente e uma Fanta uva quente, era um purgante, né? Deixou pra gente ali e eu vendi todos os panetones, porque eu não perdia um sinal. Eu sei o que é sair correndo, fazendo a proposta e voltar pegando dinheiro. E ele falou assim, quando você tiver 18 anos eu vou te contratar. E com 18 anos ele me contratou e eu trabalhei nessa empresa. Bom, eu fico curioso em saber em que momento o seu marido, então deputado, lhe disse que estava com vontade de ser presidente. Ai, meu Deus! Nem eu acreditava nele. Porque eu sabia que ele seria uma voz solitária no Congresso, né? E foi durante muitos anos. Justamente por ele ter sido por muitos anos. Mas o Jair, eu não sei se o senhor é igual. Quando ele fala que está pensando em fazer alguma coisa, ele já fez. O senhor se identifica? Eu entendo. Vou perguntar para a Magda. Então, quando ele falava assim, jogava por alto, uma andorinha só não faz verão, as coisas não estão acontecendo, 28 anos no Congresso, as coisas têm que mudar. Eu falei, ele está armando alguma coisa. O Onyx Lorenzoni me disse que foi o primeiro a acreditar nele lá no Congresso. Deve ter sido. Deve ter sido. Algumas pessoas já falavam isso. Mas ele não chegava e não compartilhava comigo. Né? Porque tinha aquela coisa... Ele estava com medo de receber um corte. Sim, Não te mete nisso. Até porque nós já tínhamos sofrido muito, com todos os rótulos, né? De homofóbico, de racista. A nossa vida virou de cabeça para baixo. Você não acreditava no misógino, claro. Então, assim, e quando ele descobriu aquele material que ele que colocou o nome de kit gay... Então, assim, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Era do Ministério da Educação. Ministério da Educação. E aquilo, ele já estava, inclusive, falando que ele ia se aposentar. E eu estava gostando. Eu falei, poxa, eu vou ter meu marido em casa, 29 anos de 28 anos, E eu estava gostando, porque ele estava com esse sentimento de que não estava dando certo. Só que ele passou um dia pelas comissões e viu um debate, que eu acho que era o ministro atual hoje da Economia, eu acho que ele era o ministro, né? E ele estava ali falando sobre um beijo lésbico. E chamou atenção aquela fala, e ele ficou prestando atenção e ele teve acesso a esse material. Então, a partir daí, ele começou a defender as crianças, a não erotização, e a nossa vida virou de cabeça para baixo, e todo mundo perseguindo a gente, e foi um momento muito difícil. Então, eram os reacionários que queriam revelar coisas da vida privada, da vida íntima. O Jair, ele nunca levou nenhum problema para dentro de casa. Porque eu o eduquei de uma forma diferente. Dele respeitar a nossa casa como nosso lar. Dele entender que o nosso lar não era um escritório político. Então, muitas coisas ele não passava para mim, né? Eu cuidei do filho dele, mais novo, o Renan, ele foi morar com a gente, ele tinha por volta de 9 anos, eu já tinha a Letícia de 5 aninhos, a Laura só nasceu em 2010, então eu tinha que dar essa tranquilidade para o meu marido, de cuidar da casa, cuidar dos nossos filhos, para que ele pudesse ter a cabeça tranquila. Isso foi sempre, né? Como mulher de político. Sempre. Então, ele tinha essa paz para viajar todas as terças-feiras. Eu deixava ele no aeroporto toda terça e buscava toda quinta. Mas eu não queria saber de política. Porque eu falava, não, eu não consigo, né? Basta só você apanhar, ser perseguido. Mas lá pela Santa, você já percebeu que ele já era candidato. E aí um dia ele chegou, estava no banheiro e falou, Mi, eu tô achando que eu vou me candidatar. Aí eu falei, você tá maluco, porque se você ganhar, você não vai conseguir governar. Ali realmente eu fui uma mulher de pouquíssima fé. Eu não acreditei no meu marido. Mas tinha uma visão só do que era ele já a estava oposição. viajando
e já estava sendo recebido com aqueles movimentos grandiosos nos aeroportos. Eu não estava vendo isso. Eu acho que os políticos, em geral, não viram isso Porque não também, tinha se WhatsApp, surpreenderam. na época a gente não tinha veículos de comunicação. E eram só jovens. Era só jovens que iam para os Isso. aeroportos. Então ele já tinha tomado uma proporção, ali o movimento já tinha crescido e eu não estava sabendo que ele estava tão famoso nos aeroportos, nas chegadas nos estados. Mas eu aceitei, ele falou, Mi, se der tudo errado, na segunda-feira a gente vai estar na praia tomando o nosso sol. Eu vou me candidatar. Tudo bem, porque eu não acreditava. Eu falei, não vai chegar. Não vai chegar. E chegou. Bom. E chegou. E depois de ter chegado, sua vida mudou muito? Como é que é morar? Eu lembro que o presidente Figueiredo chamava o Palácio Alvorada de uma grande vitrine que ele ficava exposto. Sim. Lá. Lá, em média, 200 funcionários entre Palácio da Alvorada e Granja do Torto, né? Então, pro lado que você olhar, vai ter alguém te olhando. Como eu sou dona de casa, eu cozinho, então eu consegui colocar a parte superior da casa, porque eu tinha filhas pequenas na época, né? Eu queria que tivesse esse aconchego de casa. Então, a parte de baixo ali, trabalho ali, a gente mora dentro do trabalho, não tem como você separar, né? A parte de cima ficam os quartos, a cozinha. Então eu tentava também criar essa atmosfera, esse clima de casa. É um pouco difícil, porque não tem isolamento acústico, porque muita gente transitando, escala de funcionários o tempo todo. Tem intimidade? Não tem privacidade? Não tem privacidade. A privacidade mesmo só nessa parte dos quartos, né? Porque até na sala você escuta quem está falando embaixo, justamente porque não tem isolamento acústico. Piscina é muito difícil. Posso perguntar uma questão bem interna? Pode. A senhora e o seu marido usaram os lençóis de presidentes anteriores? Usamos os lençóis por um bom tempo, acho que uns 6 meses. Até eu conseguir trazer a minha mudança. Porque eles queriam mudar o enxoval, mas quando eles foram mudar o enxoval, eles tinham uma pegadinha. Né? Eles queriam colocar lençóis superfaturados para sair uma matéria. Egípcios. Lençóis egípcios, mas realmente assim, já para assassinar minha reputação logo na chegada, porque sempre tem esses grupos que incentivam a primeira-dama a falar mal da antecessora. Então, A antecessora foi a Marcela Temer, que é uma querida, tenho muito carinho por ela, muito respeito, inclusive me apresentou o programa Criança Feliz, que ela é embaixadora, madrinha. Eu dei continuidade ao programa, o programa foi premiado em Doha, o nosso ex-ministro foi a Doha buscar o prêmio, ela me apresentou também a visitação cívica, eu dei continuidade, depois implementei também o Alvorada de Portas Abertas, onde eu podia receber as minhas crianças. Pois é, interessante essa... É lindo. Depois as crianças vibrando lá dentro. Depois eu vou te mandar um vídeo para você Essas assistir. Crianças vinham de onde? Essas crianças são crianças de instituições cadastradas no programa Pátria Voluntária, que eu era presidente. Então, posso te contar algo? Fique à vontade. Está contando para todo mundo. Para todo mundo. Ceilandense. E nunca fui sorteada na escola para conhecer a casa do presidente. Então, eu só consegui ir no catetinho e fiquei assim, muito triste, porque eu queria conhecer, né, a gente tem um sonho de saber onde o presidente mora. E não consegui. Então, como primeira-dama, eu tenho até hoje esse contato com as instituições de Brasília, por conta do meu trabalho no social, no voluntariado. A gente cria uma relação de amizade, de irmandade, porque todas essas pessoas que estão à frente dessas instituições, elas renunciaram a algo em suas vidas para poder se doar, né? Como tem uma amiga que cuida hoje de crianças que foram abusadas sexualmente. Então, são em torno de 300 Senadora crianças. Damares. Senadora Damares também, muito importante, minha líder, minha referência, minha amiga, que eu amo muito. Então, eu tive a ideia, falei, opa, aqui não é a Casa do Povo? Porque eu lembro que também tinha um mistério em torno da casa do presidente, né? Uma vez passou, não sei, foi um Fantástico. O máximo que mostraram foi ali um pedacinho da biblioteca. Então tinha aquele mistério, né? De algo ser algo muito grandioso. E quando eu vi aquele jardim, aquela piscina, eu falei, eu vou abrir para as minhas crianças.
E eu fazia o rodízio dessas instituições sérias cadastradas no programa Pátria Voluntária. E era 100% voluntário, porque eu tinha os nossos parceiros, trabalhei muito com as esposas de ministros, as esposas de chefes de banco, organismos internacionais. Eu acho que eu fui a única primeira dama que tirou as embaixatrizes de dentro das embaixadas para trabalhar. Com isso, elas se integram no país Que inteiro. foi um modelo que eu copiei da ex-primeira-dama Silvana Abdo, que eu tenho muito carinho por ela, do Paraguai. Uhum. Ela criou a aliança, a ALMA, a Aliança de Esposas de Chefes de Estado da América Latina. O marido dela é paraquedista, né? Eu fui 1 ano coordenadora do Brasil, à frente da ALMA. A cada 3 meses eu colocava uma pauta para a gente discutir. Vocês foram a Roma. Fomos a Roma, todas as primeiras damas, lideradas por ela na época. E eu falei, eu preciso fazer isso no Brasil. O que dá certo a gente tem que implementar, né? Eu criei o Amigos do Pátria Voluntária, então eram as esposas de ministros, né? Essas pessoas que eu acabei de te falar. Então eu vi a embaixatriz no depósito, com o ventilador no teto, separando o brinquedo por gênero, sentada no chão. As primeiras damas... Quantas crianças foram envolvidas nisso? Hoje, assim, o número, eu poderia ter pego esse número, mas muitas crianças, porque toda vez que a gente abria, para ser assim, algo seguro também, e a gente conseguir fazer algo legal, porque eles almoçavam, eles tomavam café, almoçavam, e o almoço... Era almoço, se era na época do Natal, era um almoço natalino, com chester, arroz, farofa, salpicão. A gente tinha uns parceiros que traziam sorvete, picolé, algodão doce, era muito chique. E os padrinhos eram os ministros, secretários executivos e amigos da sociedade civil. Quer dizer, não ia um tostão do dinheiro do pagador de imposto. Nenhum tostão. E outra coisa, tinha que dar o presente que a criança colocava na cartinha. E eu fazia a vistoria. Tinha que ler as cartinhas. Uma vez uma criança pediu uma bicicleta, chegou um patinete. Eu saí correndo para comprar uma bicicleta de última hora. Então a gente tinha que dar o presente que a criança pedia. Então, em torno de 60, 70 crianças por evento, cada vez. Agora, eu ouvi uma frasezinha sua e hoje, mesmo depois de não ser mais primeira-dama, continua fazendo... Continuo porque é algo do meu coração, é uma pauta. Eu comecei já vinha antes, no voluntariado, aos 14 anos. Eu cadastrei a Vila dos Carroceiros, que hoje é o Sol Nascente. Eu participei pela Igreja Católica, na época, desse cadastramento. Então eu acho que o voluntariado, ele é um legado de amor, de solidariedade e de esperança. Né? A gente, com o voluntariado, você planta uma semente na vida das pessoas, e eu colho os frutos do voluntariado na vida das minhas filhas, porque eu sempre levei as minhas filhas desde pequenininha. Eu levava a minha filha, a Laura, para o lixão lá no Rio de Janeiro, para dar choque de realidade, para poder realmente valorizar o que ela tem e para ser um ser humano melhor, porque eu creio nisso. Não é mão de obra não remunerado, como muitas pessoas me criticaram, quando eu fomentei e implementei o voluntariado no programa Pátria Voluntária. Não é isso, não é sobre isso. É sobre ser humanos melhores, com empatia, para cuidar. Voltando ao Alvorada, é verdade que a senhora cozinhava lá no Alvorada? Eu cozinhava. E eu cheguei e cozinhei por uns 30 dias para eles poderem conhecer o meu tempero, a comida que as minhas filhas gostavam, porque é muito difícil, né, você ter criança pequena. Então eu tinha que conciliar minha agenda como primeira-dama, mas a minha pauta prioritária é a minha casa, é a minha família. Eu sou mãe e primeira-dama. Então muitas vezes eu tive que sair correndo de audiências, de eventos, para poder fazer a abobrinha com ovo que a minha filha tinha pedido para eu fazer no outro dia. Então ela sempre em primeiro lugar. Né? Eu sempre consegui conciliar e ser mãe. Eu sou presente. Sou muito presente. Abobrinha com ovo. Abobrinha com ovo e bastante coentro no final. Que coisa, né? Que ironia. Hoje a picanha foi substituída pela abobrinha e o ovo está fora do alcance. Está fora do alcance. Quanta mudança nesse país. Porque são as comidas, né, que elas gostam de comida de verdade. E elas gostam da minha comida. E qual foi o momento do mandato todo do seu marido em que foi mais difícil e por quê?
momento mais difícil, pandemia, os reflexos da guerra e Brumadinho. Brumadinho foi logo no início. Foram 3 momentos assim que foi muito difícil pra gente. Foram momentos difíceis. E a dificuldade durante a pandemia, né? Eu que sou marido de médica, eu assisti de perto, saí de uma televisão por causa disso, porque hoje a gente sabe quem estava certo, né? Quem tinha razão. Como é que ele reagia a essa história de não tem tratamento, tem uma vacina ele milagrosa? Pouco, né? Ele erra pouco, ele leu a bula, né? Mas infelizmente politizaram, né? Então os veículos de comunicação contra a gente aproveitaram, sim. Mas ele assim se preocupou bastante com a população. Eu lembro que ele pegava a moto dele, ia para a cidade satélite, entrava na estrutural para ver os profissionais informais se tinha alguma coisa dentro da geladeira. Então ele se preocupou com os ambulantes, porque ele tinha medo das pessoas passarem necessidade, né? Porque tinha aquela história, vamos ver a pandemia, agora fica em casa e a economia a gente vê depois. Fecha tudo, fecha emprego, fecha a loja, fecha a fonte de renda. E não foi assim. Então muita gente clamava, né, por alimento, muita gente desesperada, mexeram muito no psicológico das pessoas, as pessoas estavam assombradas. Eu acho que foi um teste para ver se podiam dominar. Foi um teste, com certeza. É um tema bem sensível, né? Senhora Michele, há pouco a senhora pronunciou moto. Meu marido pegava a moto e ia ver as geladeiras, o que tinha nas geladeiras. Sim. Qual é o sentimento da mulher de alguém que pega uma moto e sai por aí? Tinha vontade de dar nele. Imagina. Tinha vontade de dar nele, porque lá atrás ele tinha me falado que ele gostava muito de motos, mas que ele já tinha se aposentado. E eu sempre brincava com ele, você já tem uma certa idade, né? E o general Heleno falava assim toda vez, Ana Michele, que ele pega essa moto e eu envelheço 30 anos. Então, assim, ele realmente... achava que era incaível. 4 Is, né? Caível agora, mais um I. E eu não sabia, porque ele é assim, ele é verdadeiro, autêntico, né? Ninguém para, o que ele tem convicção, acabou. É um risco. Aquela gente também. Querendo chegar perto dele naquelas motocicletas imensas. Mas tem um lado positivo, porque ele é do povo. Ele é o presidente que, graças a Deus, tem o povo ao lado dele. Eu tenho a impressão que ele faz o que o povo quer, alguma coisa assim que está na cabeça dele. Ele faz. O discurso do Vance em Munique diz assim, está muito errado o governo que impõe o que o povo deva pensar. É exatamente o oposto. Sim. É o inverso. E ele é do povo. Ele gosta do calor do povo, ele gosta de comer junto. Não é marketing. Não é. Ele é aquela pessoa mesmo, ele faz isso... A despeito da mulher ficar em casa preocupadíssima que ele volte todo arranhado, todo esfolado. Se vai cair, enfim, se vai sofrer alguma agressão na rua, ele é desprovido. Ele é desprovido de medo. Agora... Tem o lado positivo e o lado negativo também, né? Uma curiosidade, como é que foi o inédito discurso no parlatório em Libras? Quando é que ele ficou sabendo? Foi surpresa para ele? Foi surpresa 2 horas antes da gente ir para a posse. A mulher sábia, ela edifica a sua Itamaraty casa. Deve ter, o protocolo de Itamaraty deve ter arrepiado os cabelos. A mulher sábia edifica a sua casa. Né? E aí ele precisava, eu tinha que fazer a higiene da bolsa de colostomia. E eu deixei para falar na hora da higiene. Pegou ele, não? Peguei ele, né? O que acontece, Alexandre? Eu abri a minha casa no Rio de Janeiro para ensinar a palavra de Deus para um grupo de surdos, porque apenas 1% se declarava cristão por falta de acessibilidade nas igrejas. Então eu era anfitriã. A gente tinha uma célula semanal, toda terça-feira ele embarcava para Brasília e os surdos entravam na nossa casa. Então a gente tinha esse momento de ensinar a palavra para eles. E foi algo que Deus colocou, isso foi em 2016 para 2017, foi algo que Deus colocou no meu coração para eu cuidar dessas pessoas.
que é uma minoria, e minoria não é fácil trabalhar com minoria, né? Você sabe que o atual governo que prega o amor, ele segrega, ele sequestra essas pautas, né? E as pessoas ficam refém. E a minha comunidade não era diferente. Só que Deus, eu entrei assim, muito pura. Deus colocou esse amor no meu coração e eu abri as portas da minha casa para essa comunidade. Então, eu tinha um sonho. Então, quando eu comecei a ver que realmente poderia ter a possibilidade do Jair chegar à presidência da República, eu falei, eu tenho que fazer uma homenagem aos meus amigos surdos, porque eu quero que eles se sintam valorizados. Porque eu tenho muito amor por eles, muito amor. E alguns surdos também se posicionaram a favor, porque a grande maioria era de esquerda na época, 80% esquerdista. E alguns surdos se posicionaram, né, pelo meu carinho de saber que eu era uma líder e que ensinava a palavra de Deus para eles. Eu queria fazer algo, mas eu não sabia o quê, porque também eu não tinha experiência, eu nunca tinha participado de uma posse, e tinha um cerimonial. A gente se esbarrava ali no protocolo do cerimonial. E eu falei, pode ser um hino nacional, pode ser alguma coisa, mas eu preciso honrar os meus amigos. Eram 20 surdos. Eles vieram de vários estados. Eles também não sabiam que ia ter esse momento. Eu me reuni com as minhas 2 líderes da igreja, que são intérpretes de Libras, e falei, eu vou fazer um discurso. Mas eu não sei em qual momento eu vou poder fazer esse discurso em Libras. Vamos sentindo, vamos ver. E eu lembro que a minha secretária executiva do Pátria Voluntária, que é professora de Libras na UFRJ, ela falou com o cerimonial, e o chefe do cerimonial, ele, o França, você conheceu? Sim. Ele falou assim, ela falou assim, não, porque a dona Michele queria fazer uma surpresa. Ele, Adriana, não existe surpresa em posse. Ainda mais numa posse de um presidente que sofreu um atentado, porque eu queria fazer um show beneficente, a gente não pôde fazer. O GSI alertou que tinham grupos em Brasília, que tinha algumas coisas estranhas acontecendo, então que eles não poderiam desviar o foco da segurança para um show. Então a gente não fez o show beneficente. Já tinha até alguns cantores confirmados e a gente não fez. E aí aconteceu que eu fiz esse discurso 2 dias antes da posse, treinei de madrugada, então de treino mesmo um dia, e a gente foi no parlatório com um surdo que ia fazer o hino nacional em Libras, aquele negro de Rastafari. E foi muito legal os bastidores, porque a gente não podia falar o que ia acontecer para o França, e o França também bem preocupado com a gente, mas a gente queria fazer. Eu sei que foi o momento, falei, Adriana, vai ser no parlatório o momento da homenagem. Nós chegamos no parlatório e foi uma surpresa para o público e para o cerimonial. Só que antes de sair da granja, faltando 2 horas, e o França ligando para a gente há 2 dias. Já conseguiu falar com o presidente? Ele está sabendo que a dona Michele vai fazer o discurso? Não, mas por quê? Porque a casa está cheia, porque tem convidados, porque a família está aqui. Ele não dormiu, tenho certeza que ele não dormiu por 2 dias. Eu sei que quando eu cheguei no parlatório para fazer o reconhecimento, para levar o surdo, né, para arrumar a minha parte ali do discurso, ele estava com uma maleta e ele falou assim, qual que é a surpresa? Aí, Adriana, a dona Michele vai discursar. Ele, a dona Michele vai discursar? A maleta só ia subindo. Aí ele, e em Libras? Em Libras? E o presidente sabe? Não, o presidente não sabe. Dona Michele, o meu emprego como que ele falou? O meu emprego está garantido? Eu falei, claro, fica tranquilo. Por que não estaria garantido? Aí eu fui fazer a limpeza. Embaixador do Canadá hoje. Embaixador, um querido, assim, tenho muito carinho, muito respeito, me ajudou bastante na questão da acessibilidade dentro do palácio. E aí, voltando lá para a granja, fui fazer a limpeza, e ele deitado, eu falei, amor, eu queria te pedir 5 minutos do seu tempo de discurso. Aí ele falou, claro, desprovido, né? Claro. Eu falei, você vai falar? Eu falei assim, vou falar. Aí ele falou assim, falei, mas eu prometo que são 5 minutos, não vai passar. Ele, não, tudo bem. Não quis saber o teor da fala. Não quis saber, eu estava fazendo a limpeza, ele não podia falar nada também, né? Senão eu deixava ele ali. Brincadeira. Ele saiu do quarto, o general Heleno estava passando, tinha um espelho na sala, eu pedi para o general Heleno gravar o meu discurso, eu fui treinar na frente do espelho. Uhum. E ele estava segurando o celular, me gravando.
E eu comecei a fazer o meu discurso na frente do espelho. O general Heleno falou assim: Dona Michele, eu não entendi nada, mas ficou muito bom. Muito. 4 minutos e 32. Uhum. Só que quando eu estou finalizando o meu treino em Libras, ele passa e vê. O comboio já tinha encostado. E ele falou assim: Mi, você não vai falar por último. Você vai falar primeiro, porque senão as pessoas não vão prestar atenção no seu discurso. Alexandre, quando ele falou isso, me deu uma dor de barriga. Eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa. Porque como que eu ia quebrar um protocolo? Como que eu ia falar primeiro? E aí foi aquilo que aconteceu, né? Acho que Deus me usou naquele momento. Foi um momento histórico, uma quebra de protocolo, que eu sou condecorada até hoje por conta desse discurso. Eu tenho mais de 17 títulos de cidadã honorária por conta do meu trabalho relevante, por conta da acessibilidade. Eu fui reconhecida mundialmente pelo meu discurso, por essa quebra também, por dar visibilidade a uma comunidade que estava há tanto tempo na invisibilidade. No momento de pandemia, a Associação de Surdos dos Estados Unidos mandaram um ofício para mim pedindo ajuda para que eu pudesse falar com a primeira-dama Melanie Trump, para que ela pudesse colocar também todas as notícias e informações sobre a Covid em línguas de sinais. Uhum. Então eu sou reconhecida, eu tenho títulos de vários países. Lá é outra língua, né? Cada país tem. Cada país não é universal. Então eu colho esses frutos até hoje. Pois é, eu Foi uma perguntei, marca, né? Maior tragédia antes de começar o governo, maior tragédia durante o governo. Agora, qual foi o melhor dia, o dia mais alegre, mais feliz nos 4 anos de governo? Nos 4 anos?